Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje vou contar para vocês a história da minha amiga nada imaginária e tudo que ela me fez passar na infância. Fique comigo, é depois da vinheta. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro criança e que eu protejo as crianças ao máximo. Tudo que eu puder fazer para ajudar uma criança, eu faço. Porque eu fui criança e eu sofri demais. Eu sofri demais na minha infância. Hoje eu vou contar para vocês tudo que eu passei na minha infância. Minha infância foi a pior fase da minha vida, foi horrível. Eu via muitos espíritos na infância, e até elementais. A gente vai crescendo, a gente esquece isso, mas através de rituais, eu tive algumas lembranças e pensei, meu Deus, aquilo não era sonho. Porque quando a gente cresce, essas coisas vão ficando na nossa memória como sonhos. Mas teve uma que foi um verdadeiro inferno na minha vida. E foi justamente uma prima minha que faleceu muitos anos antes de eu nascer. Eu não cheguei a conhecer, eu nunca nem vi foto dela, eu a conheci espiritualmente. E essa menina, ela fazia muitas coisas e quem levava a culpa era eu, porque eu era a única criança da família. Então pensavam que era eu e não era quem fazia. E eu apanhei muito da minha mãe por causa dessas coisas que essa menina fazia. Mas eu vou contar para vocês hoje uma coisa que foi terrível, que foi impressionante, e eu me lembro dela. Ela morreu com 9 anos, mas ela não era má, ela era apenas uma criança, só que ela teve leucemia, e foi um choque, eu acredito, para a família, né, com a morte dela. Ela era a mais novinha da família. Eu tinha 4 primos, que era ela, que tinha falecido, e os 3 irmãos dela, que já eram mais velhos do que eu. Quando eu nasci, esses meus primos já tinham, assim, entre 20 anos, ou talvez um pouco mais. Eles já eram bem mais velhos que eu. Então, eu era a caçulinha, como se fosse a primeira neta, que foi paparicada pelos avós, tudo. Só que as pessoas me confundiam, até chegavam a me chamar pelo nome dela. E quando ela faleceu, dizem que ela tinha um cabelo muito bonito, que faziam tranças nela, e ficavam umas tranças grossas, muito bonitas, loiras assim, e guardaram essas tranças. Quando ela morreu, eles cortaram o cabelo dela e guardaram essas tranças e alguns objetos dela num baú com cadeado e dentro de um armário da minha avó, que ficava trancado, e eu nem tinha conhecimento disso. E eu brincava com essa menina. Na casa que eu morava tinha um pomar, tinha um jardim muito grande, pomar. A minha avó adorava plantar, e eu ficava com a minha avó ali. As casas antigamente era assim, né? Morava a avó, morava o pai da gente, a gente tudo no mesmo quintal, assim, os quintais eram interligados. Então eu ficava ali com meu avô, com a minha avó e brincando, né? Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. A minha tia me deu um anelzinho, eu lembro até hoje, era um anelzinho de pérola. E ela falou para mim, é de ouro, não vai perder esse anel. Essa menina chegou para mim e falou assim, olha, vamos trocar, eu te dou minha pulseirinha, você me dá seu anelzinho. Eu, né, era criança, estava brincando. Ela falou assim, coloca o seu anelzinho aqui, ó, na terra, e eu vou trazer minha pulseirinha para você. Pois eu coloquei o anelzinho na terra, fiz um buraquinho, coloquei o anelzinho na terra, e depois ela me mostrou onde que estava a pulseirinha, e eu cavuquei na terra e peguei a pulseirinha. A pulseirinha, sabe aquelas pulseirinhas de ouro que está escrito o nome da criança, que antigamente usava muito, colocavam quando a criança nascia? Então, foi essa pulseirinha que ela me trouxe. E eu cheguei em casa e a minha mãe viu aquilo e ficou horrorizada, ficou muito brava comigo, falou que eu estava mexendo nas coisas da minha avó, que eu não podia roubar e um monte de coisa. E ficou muito brava, me bateu. Então ela foi comigo até na casa da minha avó para a gente devolver a pulseira. A minha avó ficou muito, muito assustada. Ela falou, não tem como ela ter roubado isso. Ela nem saberia como, porque isso estava dentro do baú que está com cadeado. Não tem como. E a minha avó acreditou em mim, ela acreditava muito nessa espiritualidade. Ela tinha uma vidência também muito forte. Então ela fez assim umas orações, uns benzimentos que ela fazia para ver se essa menina afastava de mim. Mas a menina não afastou, ela continuou. Eu acho que, não sei se ela chegou a afastar, porque eu era muito criança. E
não sei se ela passou um período afastada, ela passou muito tempo colada em mim. E eu só fui conseguir me livrar dela quando eu já tinha exatamente 22 anos. Essa menina, ela me atrapalhava, me sugava, não é talvez por maldade, porque era uma criança, mas porque precisa sugar, né? Precisa de uma energia. Eu acho que ela queria, como me chamavam pelo nome dela, talvez ela quisesse ficar no meu lugar, entrar no meu corpo, eu não sei. Só sei que um dia eu frequentava um centro espírita e falaram, não, a gente tem que tirar isso de uma vez por todas, vamos tirar. Tá bom, vamos tirar. Então, o centro inteiro fez um ciclo com todos os médiuns e eu deitei no meio e começaram a fazer rituais e eu via o meu corpo, eu saí do meu corpo e eu via o meu corpo lá, mas eu não conseguia voltar para o meu corpo. E parecia que ela não deixava e ficou uma luta assim, eu não conseguia voltar e o centro inteiro não conseguia me ajudar. E eu estava vendo aquele desespero, o povo estava desesperado já em volta do meu corpo, né? Resumindo toda a história. E eu também não conseguia voltar, não conseguia, e eles foram trabalhando, incorporando os guias deles para ajudar, e foi muitas horas. Quando eu consegui voltar, eu coloquei para fora do meu estômago. Só que não era nada que eu havia comido, era laranja e bagaço de laranja. E, segundo os meus tios, isso foi a última coisa que ela comeu antes de morrer. E foi isso que aconteceu. Essa foi a pior, né, história assim, que eu acho da minha infância, foi essa menina, porque ela demorou muito tempo para sair. E além dessa história da pulseirinha, teve muitas outras coisas que ela fazia e eu apanhava no lugar. Eu levava a culpa das coisas que era ela que fazia, de coisas que aconteciam estranhas também, né, ali na família. Eu espero que vocês tenham gostado, que compartilhem também as suas histórias. Eu deixei um vídeo explicando como que você faz para participar. Envie o seu vídeo pra gente, conte a sua história que nós vamos colocar aqui no canal, tá bom? E aqui agora tem vários outros vídeos para você escolher qual que você quer assistir depois desse. Beijão para vocês e até a próxima!